Então vamos lá, quais são as 5 técnicas que eu utilizo aí para dar mais velocidade, né, para dar mais agilidade, qualidade aí nos meus projetos. A técnica de número 1, você vai achar que ela é muito tosca, talvez, que ela é muito óbvia para você, você vai achar. Mas eu tô para te falar que 90% dos profissionais que eu conheço não colocam ela em prática, tá? A primeira coisa para você ter um bom projeto de terraplenagem é você avaliar a base. O que é avaliar a base? Avaliar a topografia. Rafael, me explica melhor isso aí. Ó, eu vou te explicar melhor isso. Tá vendo? Esse daqui é um exemplo. A gente já trouxe aqui o projeto pronto, né? Aqui está o projeto pronto. Ó, o projeto já está bonitinho. O platô já está modelado. Já está no esquema, está bonitão. Beleza. O projeto aqui está 100%, não está mesmo? Aqui já é uma fase seguinte. Mas antes, né, para eu começar a fazer um projeto de terraplanagem bem feito, a topografia dele tem que estar bem feita. E eu, como um projetista, você, como um projetista, precisa saber avaliar essa topografia. Que topografia é essa? Ó, se você vier aqui, por exemplo, no meu terreno natural, ó, vamos mostrar ele aqui. Vamos mostrar ele aqui. Se você vier aqui, antes disso aqui virar projeto, ele é um terreno natural. Lembra que eu falei que a terraplenagem, o objetivo dela é modificar o terreno natural, na maioria das vezes? Então, olha só, olha como ele era. Tá tendo uma cor diferente aqui, né? Não existia aquele corte todo aqui, ó. Existe aqui um talude, né? Mas não existe esse corte todo aqui, não existe aquelas banquetas, não existe nada disso, tá? Não existe nada disso. Então, esse tipo de projeto, esse tipo de projeto de terraplenagem, ele demanda que você tenha aí uma topografia muito bem feita, tá? Então, o seu primeiro passo. Segunda técnica, cara, esse aqui é matador. Essa é uma técnica matadora para você usar aí nos seus projetos de terraplenagem, que é o Data Shortcuts. O Data Shortcuts nada mais é, antes de eu te mostrar no Civil 3D, que o Data Shortcuts nada mais é do que uma ferramenta de atalho de dados, ou seja, data é dados, shortcuts seria o atalho, né? Atalho de dados. Por que isso, Rafael? Vou te mostrar na prática, né? Como que funciona isso. Bom, quando você recebe uma topografia, imagina que você está fazendo, ó, faz esse exercício aqui comigo. Imagina que você está fazendo um projeto de uma rodovia de 10 quilômetros, 5 quilômetros, rodovia pequena, 5 quilômetros ali, ó, que já dá projeto pra caramba, né? 5 km ali, beleza, está fazendo uma rodovia ali, pá. Você recebeu 1 quilômetro de topografia. Você vai começar a desenvolver o projeto, não vai esperar chegar a 5, né, para começar a desenvolver o projeto. Beleza. Aí, quando você está no meio do projeto ali, chegou mais 1 quilômetro. Aí você chega mais um, chega mais um. Você não sai carregando todas essas informações em cima do seu projeto, não. Você vai criar uma base de dados de topografia separada do seu projeto. E você vai alimentar essa base de dados. E todo o seu projeto vai trabalhar em cima dessa base de dados. Quando você altera essa base de dados aqui, o seu projeto aqui já fica sabendo. Então, quando você faz essa alteração dessa base de dados, automaticamente o seu projeto já recebe uma notificação. E isso se dá através do Data Shortcuts, que é uma ferramenta do Civil 3D que pouquíssimos profissionais utilizam hoje. Então, tem que usar e abusar do Data Shortcuts. Vamos pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui um exemplo bem bacana aqui do Data Shortcuts, tá? Esse exemplo aqui que a gente estava falando dele, ó, que a gente mostrou o PDF dele. Olha só que interessante. Aqui percebe que quando eu venho aqui, ó, primitivo, é a topografia do primitivo. Percebe que ele tem uma setinha aqui, ó, nesse cantinho? Acho que vai dar para você ver aí, na sua tela. Aqui eu não consigo, né, marcar nada disso, mas está bem aqui, ó. Percebe que ele tem uma setinha? Isso significa que o meu levantamento topográfico em si, ele não está nesse arquivo. Ele não está aqui. O que eu estou fazendo é buscar um atalho de dados que está o meu levantamento. Tá? Ele é uma base de dados. Tá? Ele é uma base de dados. Terceira técnica, integrar duas ferramentas. Aqui já falando dentro do Civil 3D mesmo. Para você que não sabe, o Civil 3D
ele tem basicamente duas ferramentas principais para você fazer projetos de infraestrutura, tá? Falando de terraplenagem, que são os corredores e os gradings. Vou explicar melhor para vocês. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. No Civil 3D, a gente usa principalmente essa ferramenta Corridor ou corredor e a ferramenta Grading, que é uma ferramenta para você desenvolver principalmente ali terraplenagem, né, de áreas isoladas, ou seja, de platôs, como eu mostrei aqui, por exemplo, né, quer ver? Esse daqui, ó. Epa, epa, epa. Aqui, ó. Esse aqui é um platô, então a gente utilizou a ferramenta Grading para desenvolver o projeto desse platô. Vamos dar uma olhada nele aqui para vocês verem, ó, como que essa parada funciona. Esse é um platô de terraplenagem, certo? A gente usou a ferramenta Grading. Já aqui nesse projeto de terraplenagem, a gente usou também a ferramenta Corredor. Então, quando eu clico nela, ela vai mostrar aqui em cima a ferramenta Corredor. Ela vai mostrar aqui em cima, ó, ferramenta Corridor. Tá vendo? E aí, qual que é a técnica do Rafael? Que eu havia até adiantado ela aqui também, quando eu fui responder a dúvida do nosso colega ali. É integrar essas duas ferramentas. Ou seja, é utilizar essas ferramentas de maneira intencional, tá? Por quê? Se fala muito, né, que os corredores são ferramentas, né, que o corredor ele é uma ferramenta para fazer a terraplenagem, a modelagem, né, de projetos viários, de projetos lineares, de ruas, avenidas, rodovias, né, enfim. Essa é uma ferramenta, né, dos corredores utilizado. Os corredores são utilizados geralmente para isso. Já os gradings, como eu falei, são utilizados para fazer a terraplenagem de áreas isoladas, como essa daqui. Ó. Dá uma olhada nessa seção transversal, por exemplo. Ó, aqui tem a seção, tem a cota, tem o offset, né? Enfim. Então aqui tem a nossa terraplenagem do platô. Beleza, só que a grande sacada não está em usar um ou outro, está em usar os dois. Tá? Em usar os dois. Tá? Então a gente utiliza as duas ferramentas. Por que isso, Rafael? Por exemplo, dá uma olhada nesse projeto aqui. Ó. Vamos ver se a gente consegue, né, visualizar essa parada aqui em 3D. Dá uma olhada nesse projeto aqui. Ó. Percebe que as ruas, eu tenho aqui as ruas. E aí eu tenho em cima aqui, ó, as minhas quadras. E lá atrás, ó, eu tenho um aterrozão aqui atrás. Certo? Aqui tem um barranquinho, né, um taludezinho. O que eu precisei fazer aqui? O empreendedor falou o seguinte, olha, eu vou regularizar essas quadras, mas eu não quero trazer terra de fora e nem jogar terra, e nem levar a terra para fora também. Eu quero balancear esses volumes aqui. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a terraplenagem das minhas ruas primeiro, usando a ferramenta corredor. Por que isso? Porque é a rua que vai mandar, é na rua que eu tenho que jogar a declividade para minha drenagem e tudo mais. E aí o que acontece? Fazendo isso, quando eu faço a minha rua, eu vou gerar talude, né? Quando eu corto na minha rua, quando eu aterro na minha rua, eu gero taludes. O empreendedor não quer esses taludes às vezes. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou preencher essas quadras ou eu vou cortar essas quadras. Ou seja, se você reparar aqui, ó, eu tenho uma área que eu estou cortando, é onde está amarelinho, vermelhinho, rosa, sei lá. E onde está em azul, eu estou aterrando. Para deixar as quadras, né, com essa conformação que você está vendo aqui, ó. Com essa conformação que você está vendo. Um pouco mais alto, tá? Um pouco mais alto, ó. Então aqui dá para a gente ver os taludes, olha lá. Um pouco mais alto, né, do que a minha via. Beleza? Um pouco mais alto do que a minha via. E para isso a gente utiliza duas ferramentas. A gente utiliza o corredor para modelar as ruas, tá? E a gente utiliza a ferramenta Grading para modelar as quadras. Tá? Porque são as quadras, né, que vai dar aqui, que vai dar o meu diferencial aqui, tá? São as quadras, né, que vão fazer o preenchimento, é nas quadras que eu vou preencher ali. Então eu vou utilizar tanto a ferramenta corredor, que é essa ferramenta aqui, quanto a ferramenta Gradings.
Beleza? Então, utilizo essas duas ferramentas em conjunto e facilitar ali o meu projeto. Quarta técnica, utilizar todos os recursos disponíveis do Civil 3D para avaliar o projeto. Eu vejo muitos projetistas que se limitam a alguns recursos do Civil 3D. Então, se você reparar, até mesmo manuseando aqui, eu mostrei para vocês uma série de técnicas. Pô, eu jogo aqui duas telas, ou seja, é você explorar o Civil 3D na sua máxima ali. Então, se eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e visualizar em duas telas o meu projeto, eu vou visualizar em duas telas. Se eu posso vir aqui e visualizar em três telas, eu posso pegar aqui, cara, e visualizar o meu projeto em três telas. Tá? Então aqui eu vou colocar a seção e aqui embaixo eu vou colocar o perfil longitudinal para eu avaliar esse perfil aqui. Tá? Então eu vou colocar aqui, então, eu vou colocar já um rastreador de estacas. Ó, que é clicar no perfil e vir aqui na opção Station Tracker. Tá? Você clicou aqui, você consegue rastrear a estaca, que é o quê? É passar o cursor aqui, ó. Ah, beleza. Então na estaca 1 mais 10, mais ou menos, é onde eu estou tendo a transição de corte para aterro aqui nesse ponto. Né? Então, é aqui mais ou menos. Ó. Então, passo o cursor aqui, eu tenho essa visualização, tá vendo? Ó? Então, aqui nesse ponto é a transição de corte para aterro. Então, estou explorando os recursos do Civil 3D. Ah, então quer dizer que eu posso colocar aqui 3 viewports, assim, eu posso colocar 4 viewports, né? Eu posso colocar 4 vistas. Uma dessas vistas eu posso colocar ela em 3D. Então, posso clicar aqui embaixo, por exemplo, né? Vai dar uma pesadinha. Então, se você estiver trabalhando com um projeto mais pesado, né? Pode ser que esse recurso você não consiga utilizar na sua máquina, né? Se o projeto for grande, aí qualquer máquina, né? Vai ficar pesado, não tem como escapar. Mas você consegue visualizar ele em 3D. Olha só que maravilha. Né? Então, vamos colocar aqui na opção Shade, ó. E tá ali o meu projeto, olha só que bacana. Então, vou ver aqui o projeto em planta, vou ver aqui o projeto em planta, vou ver aqui as minhas seções transversais, né, avaliando aqui a minha seção transversal, e vou avaliar aqui o meu perfil longitudinal também. Interessante, ó, quando eu passo o cursor aqui na seção, ele vai mostrar lá para mim o meu rastreamento, ó. Tá vendo? Ele mostra tanto no perfil longitudinal, tá vendo? Estaca 5, ó, estaca 5. Ele tá mostrando a estaca 5 no perfil, ó, tá vendo aqui o rastreador? Estaca 5 aqui, estaca 5 aqui também. Ó. Se eu aproximar, ó, estaca 5 e aqui embaixo, ó, estaca 5. Então, é explorar o Civil 3D. Eu vejo muitos profissionais que se limitam, tá? Se limitam. Então, uma técnica que eu uso, parece besta, mas é o que eu falo, cara, você não precisa ser muito avançado em Civil 3D para dar resultado. Você precisa saber o arroz com feijão bem feito. É o básico bem feito. Essas técnicas básicas, muito bem feitinhas, que vão te transformar em um profissional com um nível de qualidade acima da média. Um profissional visado no mercado, um profissional que fatura um pouco mais, né, que consegue um novo cargo. É isso. Tá? É isso que vai te transformar aí. Não é inventar, reinventar a roda. Os recursos estão aqui, é para isso. Se existe recurso básico, é para explorar, é para usar, entendeu? Então essas técnicas básicas né, elas são muito importantes. É explorar do Civil 3D todas as técnicas para você avaliar o projeto. Porque uma das vantagens do Civil 3D que eu falei para vocês lá no começo é o quê? É você conseguir avaliar o projeto aí em 3D, por exemplo. E utilizar ferramentas de automação e de programação. Ou seja, aqui já é uma técnica mais avançada. Para você que já aprendeu a fazer o básico bem feito do Civil 3D, e aí vai utilizar ferramentas para você automatizar o processo. Por exemplo, né, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. O Civil 3D, ele é uma ferramenta, ele é uma ferramenta aberta para você utilizar aí vários recursos, tá? Para utilizar aí uma centena de recursos. O que eu quero dizer com isso? Você consegue utilizar no Civil 3D tanto as ferramentas que tem dentro dele, quanto criar automações, né? Ele te dá liberdade para isso, para você customizar ele, para você ajustar ele, tá? Então ele te dá uma série de funcionalidades ali, de uma abertura, né? Uma liberdade para você trabalhar, que você pode customizar ele, tá? Você pode criar ali sessões customizadas. Olha só, dá uma olhada aqui nesse projeto. Aqui não é o projeto de terraplenagem, mas é um exemplo, esse é um geométrico, a gente separa, tá? Mas o geométrico ele tá, ó,
vinculado à terraplenagem. Tá? É que eu vou usar ele como exemplo e você pode replicar isso aqui na sua terraplenagem também. Tá vendo? Cada cruzamento desse daqui, cada cruzamento desse é feito de forma manual. O Civil 3D ele tem uma ferramenta chamada Intersection, que é essa ferramenta aqui, que ele ajuda, né, a criar rotatórias, ajuda a criar interseções, cruzamentos, né, a modelar esses cruzamentos. Só que eu não sou bobo nem nada. Eu utilizei uma outra ferramenta mais avançada, que é o Dynamo, tá? É uma ferramenta que fica aqui nesse cantinho aqui, ó. Essa ferramentinha aqui é uma ferramenta de programação visual. E nessa ferramenta eu criei um script. Olha só como o Civil 3D vai longe. Eu criei uma automação para ele ali e falei o seguinte, olha, eu quero que agora você crie esses cruzamentos para mim num clique. Será que é possível? É possível. Então criei essa automação. Isso aqui que eu vou te mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para gente. Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui não é algo que você precisa se preocupar agora, não. Tá? Eu não quero que você se noie com isso aqui. Nossa, eu preciso aprender Dynamo agora. Não, isso aqui é para você que já vai avançar ali depois. Tá? Deixa eu pegar aqui o modelo para abrir para vocês. Vou pegar aqui, Dynamo. Adiciona várias baseline, cria regiões de esquina. Isso que eu estou mostrando aqui já é algo para você já. Depois que você entendeu o Civil 3D, você vem para cá. Tá? Então, olha só, não quero, porque eu não quero assustar vocês, você não precisa disso aqui agora para começar a faturar alto nesse mercado, não. Tá? É só um exemplo de onde que o Civil 3D pode chegar. Aqui é uma automação, percebe que tem um nó ligando com o outro, ó, uma parada mais complexa mesmo, né? Enfim, é uma sequência, tá vendo? Uma paradinha, né? Um nó ligando no outro. E aí ele vai gerar as regiões do meu corredor, ou seja, ele vai gerar todos esses cruzamentos aqui para mim de maneira automatizada. Popô? Ou seja, é uma ferramenta de automação de projetos. É uma ferramenta de automação de projetos que é o Dynamo. Tá? Uma ferramenta de automação de projetos. Então, você chegou no nível que você quer transformar o seu projeto ainda mais rápido, você ainda tem aqui. Você tem onde ir mais longe com o Civil 3D.